Elizabeth é mestre em Sociologia pela Universidade do Rio Grande do Sul, sócio fundador do Instituto Polis, é assessora sênior de resíduos sólidos e foi diretora do Instituto Polis por 14 anos, coordenadora da campanha São Paulo Composta, Cultiva, copromotora da Aliança Resíduo Zero Brasil, membro da Aliança Global Alternativa à Incineração, core member da rede internacional Break Free from Plastic, diretora do jornal Le Monde Diplomatique. Olha só, né? Tem um currículo bem bacana aqui. Os principais marcos, né, das políticas públicas de resíduos sólidos. Eu recortei 2, né, que a gente vai falar depois a seguir, para não entrar na política nacional de saneamento e tal, mas, assim, referências fortes, né, é a Lei 12.305, de 2010, portanto, já tem 15 anos, né, que a política nacional foi instituída, e nós consideramos que trouxe esses avanços, né, tem 12 menções à integração socioprodutiva das catadoras e catadores, trouxe um princípio muito importante para discutir depois o impacto da incineração, né, que é o princípio da prevenção e da precaução, a importância de se elaborar planos de resíduos sólidos, tanto no nível estadual como municipal, e também um ponto sensível, que é só rejeitos em aterros sanitários. Ou seja, 80% de tudo que se gera nas nossas casas deveria estar sendo desviado dos aterros, né? Há 15 anos, se a lei tivesse sido implementada desde o começo, ou desde 2014, quando nós tivemos o nosso plano de gestão integrada municipal, né? Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos. Então, nessa ordem de prioridade, a gente é quase que a nossa Bíblia isso aqui, a gente reza isso em tudo que fala que nós fazemos, né, que tem uma ordem de prioridade na gestão e gerenciamento de resíduos, instituída pela política nacional, que é não gerar, depois reduzir, né, depois reutilizar, aí reciclar e aí tratamento, né, e destinação final dos resíduos. Na reciclagem, entendam reciclagem de orgânicos e recicláveis secos. Hoje se usa muito falar da reciclagem de resíduos orgânicos também, que também se fala compostagem. O Plano de Gestão Integrada, PGIRS, de resíduos sólidos, ele é um instrumento-chave na política nacional. Ele define diretrizes, objetivos, estratégias e muitos outros elementos, né, que orientam a política pública municipal, devem orientar. E esse plano, pela política nacional, ele deve ser construído de forma participativa. E foi o que aconteceu em 2014, quando se teve a construção do nosso PGIRS, na 4ª Conferência Municipal de Meio Ambiente, em que estavam 7.000 pessoas, 800 delegados, 58 eventos, então foi realmente um acontecimento político, assim, que permitiu que a sociedade civil trouxesse a sua visão do que deveria se fazer com os resíduos da cidade de São Paulo. Então, se o PGIRS tivesse sido implementado, onde nós estaríamos, pessoal? Nós teríamos recuperado hoje, né, em 2025, 25 de setembro de 2025, 80, na verdade, o ano passado, viu? Sendo mais precisa, essas contas foram feitas usando as metas, né? Nós teríamos recuperado 85% de resíduos secos que foram gerados na cidade. 65% dos orgânicos teriam sido recuperados. Ou seja, menos de 30% dos resíduos estariam indo para os 2 aterros sanitários. Então, esse dá um total de 70%, poderia, na verdade, 71% de tudo que nós geramos poderia ter sido desviado dos aterros sanitários. Isso é muito, isso assim, é um dos pontos altos do que eu vou trazer aqui, e nós podemos depois conversar mais sobre isso. Então, se o PGIRS tivesse sido implementado desde 2014, né, nós teríamos uma geração de cerca de 30.000 postos de trabalho, talvez até mais. 96, pelo menos, cooperativas de catadores, 4 megacentrais poderiam ter sido já criadas, a coleta seletiva nos prédios públicos, que isso foi instituído lá no primeiro ou segundo governo Lula, 2006, se não me falha a memória, poderia também, né, dos prédios públicos da prefeitura, poderiam também estar sendo,
né, coletados diferenciadamente, indo para a cadeia da reciclagem e também nos locais que tem cantinas, enfim, nos prédios públicos, poderia também se fazer a coleta de sobras de alimentos, né. Também poderia ter se criado vários pátios de compostagem, hoje nós temos 5, mas são pátios que processam 200 resíduos produzidos em 200 feiras livres de São Paulo, que é uma das fotos que estão aí. Mas nós não estamos falando das feiras livres, né? Nós estamos falando de resíduos que saem dos domicílios, das nossas casas. Então, não se pode fazer essa conta no abstrato, porque dependeria de área, de logísticas, de uma série de coisas. Então, a gente sabe que são inúmeros pátios de compostagem que poderiam terem sido construídos, ou sistemas de biodigestão, que isso é um outro sistema confinado, que compacta os resíduos, extrai o metano, gera eletricidade e gera também um outro subproduto que seria o composto, né, que exigiria menos áreas, enfim, é outra possibilidade. E nós teríamos também a redução de 30% do número de viagens, né, ou seja, em tempos de crise climática, como nós vivemos aqui em São Paulo, segunda-feira, mais um episódio, né, de desequilíbrio climático, nós, com essa redução de viagens, nós estaríamos também reduzindo a emissão de gases de efeito estufa, né, porque os circuitos curtos, né, pessoal, a gente gera aqui, tem uma cooperativa ali, então cria escala para depois comercializar, não anda até o aterro, que é lá do outro lado, né, da cidade, enfim, são muitas viagens para transportar os resíduos. Aí eu queria contar um pouquinho para vocês, né, o histórico de mobilização aqui na cidade de São Paulo em torno desse processo que aconteceu aí o ano passado de renovação dos contratos, né, que foram assinados em 14 de junho do ano passado, 24, prevendo a construção de 3 incineradores, né, que são chamados pela prefeitura de unidades de recuperação energética, assim, com um nome assim, muito bonito, né? E ecoparques, que vão ser dentro de ecoparques, dando essa ideia também de sustentabilidade, de verde, etc. Esses contratos, eles têm o valor de 80 bilhões de reais por 20 anos. É toda uma discussão, né, que se tem atrás disso, porque mudou o objeto dos contratos há 20 anos atrás, quando eles foram feitos, né, em 2004, e foram renovados. Então, essa é toda uma discussão jurídica que eu não vou entrar aqui, mas se vocês quiserem um pouco desse assunto, eu posso também trazer alguns elementos. Não houve um amplo debate, não houve consulta pública para saber a opinião da população. Nós fizemos, em 2022, o Instituto Poli, o Tribunal de Contas do município, convidei a equipe do tribunal, a Escola do Parlamento, da Câmara de Vereadores, fizemos um debate, chamamos a prefeitura, chamamos a SP Regula, foi um sufoco para conseguir, né, que um representante da São Paulo Regula viesse, e ele faz uma fala, inclusive, que imagina que São Paulo iria renovar os contratos sem escutar todas as expertises, conhecimentos e a população, né, de São Paulo, e foi isso que foi feito, né, foi uma frase de efeito. Então, teve um único debate promovido pela São Paulo Regula, 13 e 4 de maio de 2023, que se soube do dia para a noite. Assim. E os contratos, então, também que se encerraram nesse momento, né, não cumpriram com o PGIS. Isso é um ponto extremadamente sensível, porque foi toda uma construção, toda uma pactuação, né, tudo feito de forma transparente, né, e com a colaboração e contribuição da sociedade, e foi totalmente desconsiderado e deixado de lado. E nos contratos, então, não está previsto as metas que estavam desenhadas, né, e as estratégias num plano de gestão integrada. Por isso que eu falei lá no começo que é um instrumento-chave que a gente precisa pensar e ter muito carinho e atenção com esse plano. Bom, e agora que situação que a gente está, né? Essa central de tratamento lá da Leste, né? Está previsto, então, a mudança de zoneamento, né? Já foi aprovado. Tem leis, tem ações, ação popular,
tem liminares, enfim, tem uma complexidade de judicialização lá na região. Agora eu estou bastante próxima dos movimentos sociais da Zona Leste. Então, assim, está previsto lá a expansão do aterro, ampliação do aterro, e eles fracionaram esse processo, né, os empreendimentos, para poder facilitar e passar isso, né, nos processos jurídicos e tal, porque a lei, no final do ano passado, foi também uma movimentação, mobilização na Câmara de Vereadores. Foram 5 audiências que a população ia para tentar brecar um PL 799 e que não se conseguiu, foi aprovado e transforma uma zona de proteção ambiental, né, que é a cabeceira do Aricanduva, né, em área para expansão dessa central, e também é conhecido como Aterro de São Mateus, e também instalação do incinerador. E, como eu falei, né, o projeto do incinerador está sendo chamado de ecoparque. A população fala muito disso nas audiências, nas reuniões e reuniões de conselho, que eu participei do Parque Natural da cabeceira municipal, da cabeceira do Aricanduva, que as pessoas achavam que vinha um parque para ali, para essa região, para essa foto onde vocês estão vendo. Bom, e então teve alteração, foi alterada a classificação de preservação do uso do solo para uso urbano. Aqui é só uma ilustração para mostrar onde está acontecendo isso, lá, né, na Zona Leste. Pode passar, é um mapinha. E temos também o ecoparque, né, previsto um ecoparque, uma URI, um incinerador, no Aterro Bandeirantes, né, que está desativado desde 2007, se não me falha a memória. E para implantar, então, isso, né, que eles chamam de URI, que dizem que vai produzir 34 megawatts de energia elétrica a partir da combustão de resíduos sólidos urbanos, e operou de 79 a 2007, no extremo oeste do município de São Paulo, no distrito de Perus. O aterro já está desativado, né, para recebimento de novos resíduos, tem captação desse gás quando degrada, a matéria orgânica se degrada, gera metano, tem uma captura de metano e geração de energia elétrica. E já está feito, né, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental para esse projeto já foi apresentado para a CETESB. Deve ser o primeiro empreendimento, tá? Se deduz, porque antes ia ser em São Mateus, mas está muito enrolado lá, mas enfim. Os aspectos econômicos, né, tem custos mais altos do que os sistemas de compostagem e biodigestão, destrói matérias-primas que ainda têm ciclo de vida a cumprir, o alto custo, né, e baixa eficiência energética, risco de falência, como acontece em vários na Europa, que se sabe. A reciclagem e a biodigestão, né, geram 6 vezes mais energia. Pode passar. Nossos argumentos, por que não? E os aspectos socioprodutivos, né? E agora, assim, em questão de 2 semanas, se soube que, por um RIMA simplificado, que está previsto o corte de 63 mil árvores para a expansão da Central de Tratamento Leste e implantação. A gente manteve o nome ecoparque, porque a gente acha também que é didático falar que não é um ecoparque, mas vocês saberem que se vende essa imagem, né, de que vai ser um parque, ou essa narrativa, melhor dizendo. Então, está previsto esse corte, né, tem muitas ações de judicialização e tal, tem vários vereadores trabalhando com isso, e essas 63 mil árvores incluem espécies nativas da Mata Atlântica, é um ecossistema, tem animais, né? Tem uma biótica, enfim, eu não sou bióloga, mas tem todo um ecossistema ali funcionando, né, que garante, inclusive, todo o equilíbrio climático, de chuvas, de água, etc., além da questão né, as nascentes do Aricanduva e tal, e eles já reportam, nessa audiência do ano passado, um agravamento de enchentes brutal
né, que aconteceu lá na região. Então, é isso, eles dizem, eles estão lá afastados, se sentem assim, podemos fazer qualquer coisa nessa região, que é longe, não é nas áreas nobres, centrais, Pinheiros, Vila Madalena, Vila Mariana, etc. A gente sabe onde é que é, né, essas áreas nobres da cidade, é muito longe, enfim. Essa é a visão da população e nós nos somamos com essa visão. A Secretaria do Verde e Meio Ambiente autorizou o corte das árvores, daquelas 10 mil no início, né, antes da aprovação, né, do PL do final do ano passado. O projeto também não foi discutido com os conselhos municipais ou com a população, tramitou de forma acelerada e se judicializou isso aí. Então, tem uma liminar que proíbe esse corte, agora era de 10 mil e agora apareceram essas 63 mil. Bom, agora tem uma liminar também, que agora, enfim, eu não vou entrar muito no jurídico, senão não vai dar para a gente trazer esse quadro global, mas está em processo de judicialização toda essa questão do manejo do solo e do corte das árvores. E incineração de resíduos, né? Por que não? Né? Então, a gente sabe que gera gases cancerígenos e gases de efeito estufa, eles são chamados cientificamente de poluentes orgânicos persistentes, eles se acumulam, né, no ar, na atmosfera, e eles não saem, eles não vão sair, né? Apesar de se dizer, não, tem filtros e emite o que é permitido ser emitido, etc., mas eles vão se acumulando. Eles competem, né, a incineração compete com a reciclagem e a compostagem. Por exemplo, aqui em São Paulo, se você olha os contratos, estão previsto que cada um dos incineradores tem potencial de queimar 4 mil toneladas por dia. Se nós geramos 12 mil, são 3, o que vai ser compostado e reciclado, que eles dizem, quando fazem as apresentações, que sim, vai ter reciclagem e compostagem. Além disso, produz cinzas tóxicas, né, e escória, que exigem um aterro especial, aterros para resíduos perigosos, que se chama aterro classe 1. Agrava desigualdades sociais, que eu estou falando um pouco sobre isso também, né, essas regiões, eles estavam hoje discutindo, nós tivemos uma reunião com o Ministério Público, vai ter uma audiência dia 4 de outubro, lá em São Mateus, popular, muito grande, e o Ministério Público hoje estava sendo convidado, estávamos em 17 pessoas com a promotora, e eles falavam, isso é um racismo ambiental, porque a maior parte das pessoas que estão lá, com os caminhões, aquele impacto, movimentação de terra, deslizamento de terra, etc., são pessoas, né, de população vulnerável, de baixa renda, com situações precárias, já tem o polo petroquímico também ali, emitindo, né, poluição e gases, etc. Então, vai agravar isso aí. Do ponto de vista do trabalho das catadoras e catadoras, né, prejudica também, porque que materiais que virão para eles? Porque o incinerador tem que estar alimentado 24 horas por dia, uma boca, um forno que tem que estar alimentado para poder funcionar. Não pode ser, vamos desligar hoje, não tem material. Não, tem que ter. Então, eles sabem que competem, né? Gera menos postos de trabalho, não integra as catadoras. Os contratos não falam uma vez em catador e catadora. Então, assim, nós consideramos que tem várias ilegalidades, né, nesse processo aí de tentar implantar a incineração, né? O descumprimento, então, da legislação e da PNRS, né, a gestão de resíduos São Paulo está desrespeitando, como eu já disse, a política nacional, o Plano Municipal de Gestão Integrada, a concessão atual prioriza a incineração e o tratamento térmico de resíduos misturados. Então, lembram, lá no primeiro slide eu falei de um avanço que era só rejeito no aterro, então, nós já vamos falar sobre isso na sequência, tudo misturado vira tudo rejeito, e isso contraria, então, aquela hierarquia, né, que a lei estipula de não gerar, reduzir, reutilizar, separar na fonte e reciclar. Prejuízo também à economia local e à cadeia da reciclagem, né? A aposta, que a gente chama na incineração, prejudica o setor formal e informal da reciclagem, né, local aqui, né, no São Paulo e região metropolitana,
Esses setores, eles envolvem milhares de pequenos negócios com potencial para gerar emprego, renda, arrecadação municipal, além de valorizar, né, de uma maneira mais ampla, o saneamento ambiental estrito sensu, né? Quer dizer, é uma solução que não vai gerar chorume, poluição e etc. E também são contrários às ODS, né? A incineração. Ela vai na contramão dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU e do Brasil, no caso. Ela também não... Eu estava listando, assim, revisitando os ODS, o 11, o 12, o 14, o 15, o 17. Na verdade, se a gente olhar, todos os ODS têm um entrelaçamento com gestão sustentável de resíduos sólidos, né? E não contribui também para a transição necessária rumo a uma matriz energética limpa, sustentável, considerando as metas globais para 2030, e agora, né, nós sediando a COP30, né, pessoal? Quer dizer, em crise climática, emergência climática, a gente queimar resíduos, né, emitir gases, né, tóxicos e de efeito estufa. Rejeito a gente brinca, tudo que não tem jeito de reciclar. Então, assim, vamos lá, exemplos: fraldas descartáveis, absorventes higiênicos, todos os plásticos, são inúmeros plásticos que não têm reciclabilidade, né? Etiquetas, as embalagens que misturam materiais, né, para dar alguns exemplos. E as alternativas, né, à incineração passam também por construir, o que eu já falei, e insisto, unidades de compostagem ou de biodigestão para reciclagem em escala. Claro que a gente também pode ter, né, eu tenho minha composteirinha doméstica, mas a gente sempre diz, não vamos transferir a responsabilidade para a população, uma pessoa idosa, uma pessoa com problemas de deficiência, ou que trabalha o dia inteiro, não consegue fazer sua compostagem domiciliar, é bem-vindo, é um caminho, mas assim, a responsabilidade por coletar separadamente os orgânicos para irem para a compostagem é do poder público. Integrar os catadores e suas cooperativas de coleta seletiva na triagem e na compostagem, a gente defende isso, está avançando no Brasil. Implementar programas robustos de comunicação, educação e mobilização. Pasmem, no estudo que a Prefeitura apresentou para o TCM, que é o primeiro passo para ser permitida a renovação dos contratos, as 300 páginas feitas pela FIP, eles dizem que não é possível fazer isso, porque a população não iria fazer. Que não dá para fazer, porque a população não ia aderir, não ia conseguir fazer. E porque também precisava de sacolinha, distribuir, ia ficar caro. E não é preciso sacolinha nenhuma para coletar, é possível se colocar da nossa lixeirinha, né, os rejeitos direto nos contêineros, nos prédios, né, ter espaços, reservar, arquitetura se renovar e pensar em espaço, enfim. Eu conheço muito bem o sistema de São Francisco, na Califórnia, não se usa plástico para nada, tudo funciona, se coleta, coloca esses contêineros que eu mostrei antes na rua, as pessoas colocam um na garagem dos prédios e tal, enfim, tem sistemas que prescindem das sacolas plásticas para o descarte dos nossos resíduos em 3 frações. Que implantar a coleta seletiva em 3 frações, coletar os orgânicos num dia separado, dos recicláveis secos, dos rejeitos, usar a tecnologia moderna, né, de transporte, como tem em São Francisco e em outros locais do mundo, que eles dizem que incinerador é a coisa mais avançada do mundo, que é a vanguarda, não é um atraso. Tem caminhões bicompartimentados que coloca-se, né, a rodinha se encaixa na, como é que chama, na basculante, e, né, se pode, inclusive, usar, para não desequilibrar o caminhão, o rejeito e os recicláveis, coletar no mesmo dia, né, em 2, eles levam para 2 lados, por 2 lados os caminhões podem preencher, né, os containers que estão dentro do caminhão, e um dia para os orgânicos. Poderia até reduzir, porque em São Paulo tem circuitos que coletam 3 vezes na semana.
Então, temos tecnologias para otimizar, tornar mais eficiente e eficaz. E os benefícios, né? Estou caminhando para o final, pessoal, da compostagem. Para a saúde, né? A produção de composto orgânico para substituir fertilizantes químicos importados em dólar, destinar insumo orgânico para pequenos agricultores dos nossos cinturões verdes seria maravilhoso. É o primeiro item, um dos primeiros itens, junto com equipamentos, dos pequenos agricultores orgânicos do Cinturão Verde, por exemplo, né, de produção de alimentos da Zona Sul de São Paulo. Vai acelerar a transição agroecológica, né, nesse nosso Cinturão Verde. É um estímulo à produção de hortas urbanas, né, associado à compostagem. A gente sabe que com o agravamento da crise climática, as hortas urbanas vão ser estruturantes na produção de alimentos no mundo inteiro. Então, assim, isso já tem documentários dizendo isso. Os benefícios da compostagem, né, também promoção dos circuitos curtos, geração e destinação de orgânicos, que eu já falei, não destinar 50% dos nossos resíduos para aterros, não queimar resíduos, né, passíveis de aproveitamento integral, e também, em termos de culturais, de uma mudança de atitudes na relação das pessoas com os resíduos. A gente sabe que onde tem coleta em 3 frações, as pessoas aprendem, entendem, elas sabem para onde vai, não é botar do lado de fora, assim, saiu da minha frente o lixo. Não, elas conhecem o caminho, não vão jogar nas ruas. Eu caminho aqui no meu bairro, tem a PUC, em volta da PUC, plásticos e plásticos. As pessoas comem e jogam as coisas fora, copinho, enfim, muda, pessoal. Muda o comportamento e a atitude. Né? A atitude é mais profundo que comportamento, que muda valor. Então, o benefício da reciclagem dos resíduos secos, né? É isso que eu já falei, geração de trabalho e renda para as catadoras e catadores que atuam há mais de 70 anos, né, nas ruas da cidade, oportunidade também para dar condições dignas de trabalho, valorizar essa categoria, remunerando essa categoria, para o meio ambiente, né, redução de extração de matérias-primas, consumo de água, energia, e tem outros também, a compostagem umedece o solo, quando se tem queimadas e o solo está úmido, é muito mais difícil do fogo se propagar, tem muitos outros benefícios, né, além de sequestro de carbono, que também tem um caso na Califórnia, muito interessantes, quando se coloca o composto no solo e sequestra carbono, enfim, tem inúmeros benefícios. Isso aqui é um quadrinho que depois eu vou passar essa apresentação, se vocês quiserem, para vocês podem analisar melhor, produzido pela essa rede Gaia que eu falei, eu sou membro, a Aliança Global Alternativas à Incineração. Qual é a nossa proposta, né? Além de qual é o nosso modelo de gestão, o que a gente propõe imediatamente agora, né? A anulação nos contratos, a retirada dos contratos dessa parte da tecnologia da incineração. Topamos, inclusive, né, discussão com Defensoria Pública, defensores, com grupos de redes, né, a campanha São Paulo Composta Cultiva, etc. Então, vamos manter os 80 bilhões por 20 anos, mas vamos investir isso, todas essas alternativas, nessas soluções que eu apresentei. E a outra coisa que se fez já desde o ano passado, né, o Polis, junto com grandes redes nacionais, encaminhou uma representação junto ao Ministério Público, encaminhamos petição junto ao TCM, na época que ainda não tinha sido aprovado pelo TCM, que eles liberaram, né, para se fazer a renovação, encaminhamos representação para a Defensoria Pública, outras instituições também agora estão se mobilizando lá para São Mateus, e fizemos vários movimentos junto à mídia também, né, a CBN, eu dei várias entrevistas, outros deram, CBN, Rádio Bandeirantes, Rádio Eldorado, eu acho, e as mídias sociais, né, fizemos uma ação de rua, que está aqui, aí no viaduto ali onde está a prefeitura, né, fizemos fotos e soltamos nesse banner,
Eu sou a Nancy Bercoletti, sou uma catadora autônoma da Zona Leste de São Paulo. Eu e os mais de 20 mil catadores da cidade de São Paulo não queremos esse contrato de concessão do lixo, porque nós não estamos incluídos nele. Nós já atuamos nas ruas da cidade de São Paulo há muitos anos. Gostaríamos de dizer não à incineração, não a esse contrato superfaturado que exclui novamente os catadores e catadoras da coleta. Não a incineração, coleta sem catador é lixo. O Japão, como todos nós sabemos, é uma ilha, um território extremamente pequeno, mesmo assim eles queimam 50% e reciclam e compostam os demais 50%. Então, assim, o Japão não tem área. Nós temos, assim, 4 mil municípios com até 50 mil habitantes. Vamos falar de Brasil. Nós estamos falando de Japão, então é Brasil, não é mais São Paulo. Então, assim, nós temos área para compostar, né, consorciadamente, 50% dos nossos resíduos, 4 mil, 5.570. A área rural e urbana é muito próxima, né? Elas são fronteiras muito próximas mesmo, né? O urbano do rural. Então, não se justifica instalar incineração, né, no Brasil. O Japão tem esse problema. Agora, eles são também muito organizados, né, para os circuitos que eles, para aquilo que é coletado separadamente. Então, eles são um exemplo nesse sentido, mas eles não são um exemplo porque não tem área. E os incineradores, até onde me consta, pelo menos no passado, agora não sei exatamente onde eles estão, eles eram dentro do oceano. Eram estruturas, assim, tipo uma ferradura envidraçada para poder se ver e tal, enfim, dentro do oceano. Não tinham área nem para colocar incinerador. Então, assim, a Europa já estabeleceu uma taxonomia, né, que é uma classificação do que são investimentos sustentáveis, e excluíram a incineração. Isso não é dito, né? Então, assim, tem explosões de incineradores, exemplos disso, né? Os Estados Unidos está reduzindo seus incineradores, né? Tem uma lei, a Califórnia, que é o maior estado, né, dos Estados Unidos, populacional, uma referência na economia, em big techs, etc., né? Agora tem uma lei que exige que toda a Califórnia tenha que separar os seus resíduos orgânicos, né, para tratamento, compostagem ou biodigestão. Então, assim, vamos pegar uns exemplos, né? A Itália na norte da Itália, pratica o que nós chamamos resíduo zero, que é zero resíduos em aterros e incineradores. Então, assim, eu viajei recentemente para a Itália no início do ano, fui visitar, inclusive, né, um dos locais. Sim, funciona perfeitamente. Em 4 anos já se consegue retirar 25% da fração orgânica, né, que no nosso caso é 20%, lá é 40%. Então, assim, é muito rápido, custo bom, um custo menor, né, viável, né, não fica assaltando os cofres públicos com 80 bilhões, né, em 20 anos, para queimar, para gerar cinzas, para gerar uma escória. A escória é aquilo que não queima, porque o vidro, por exemplo, não vai, a porcelana, o vidro, não vai. Metais, eles vão ficar contorcidos, enfim, mas vai sair igual. E isso está contaminado, tem que ir para algum lugar seguro. Então, assim, vai continuar com o aterro, em vez de reduzir o aterro, para uma visão longa, sustentabilidade para 100 anos, para as crianças que estão nascendo agora, 50, 60, 80 anos, uma diretriz central é não gerar, é mudar o padrão de produção e consumo. É insustentável esse nosso padrão. Então, nós temos que ter produtos mais duráveis, passíveis de conserto. Já tem campanhas globais, Gaia mesmo está fazendo, com outras redes, para reparo. Isso é uma frente de trabalho também fantástica, né? Que se pode avançar, porque a economia, os lucros, eles não podem vir antes do interesse, né, público, coletivo, qualidade de vida,
da saúde nossa, do nosso direito à vida e dos recursos, né, que a gente chama recurso, que é ruim, porque chamar água, como os povos indígenas, né, não tratam assim, a gente tem que se inspirar neles. Quer dizer, a gente precisa das fontes de vida, que é água, solo limpo, água limpa, né, o ar limpo, para se viver. Nós não estamos fazendo defesa, assim, de não se produzir coisas importantes, computadores, mas, assim, tem muita coisa que se obsoletiza rapidamente para poder gerar lucros. E não é isso que a humanidade está precisando. Então, vamos abrir o rejeito e vamos ver, então, o que nós podemos eliminar. E a sociedade abrir um debate, recusar, não usar, então, as facilidades e as modernidades que não são viáveis para né, a não geração desse rejeito. Então, seria um estímulo para se abrir esse debate e se pressionar as empresas para mudar. Né? Por exemplo, uma coisa bem singela, assim, singela porque são milhares de toneladas de fraldas descartáveis, mas tem fraldas reutilizáveis, por exemplo. Tem outros sistemas também para substituir o absorvente higiênico das mulheres, né, quando tem ciclo de menstruação, tem outros sistemas, a juventude já está usando. Então, assim, é uma mudança cultural, orientar a população também se mobilizar para pressionar as empresas, para saber o que as empresas estão produzindo e que impacto isso causa. É uma mudança mesmo de paradigma, né? O plástico, que é um dos, né, componentes mais fortes aí do rejeito, tudo que não se recicla de plástico, eles estão resistindo, né, no Tratado Global de Plástico, resistem a mudanças. Né? Os plásticos, inclusive, tóxicos, contaminantes e tal, eles não querem reduzir, eles não querem, eles querem, eles sabem que o petróleo, né, como fonte de como combustível, eles tendem a se reduzir e serem substituídos na transição energética por outras fontes renováveis. Então, eles querem garantir que pelo menos vai ter produção de plásticos. É uma resistência das petrolíferas, não é um detalhezinho, é brutal. Eu sugiro vocês olharem o documentário A História do Plástico. Os incineradores, eles emitem, eles têm filtros. Nos países que, digamos assim, que não tem um controle social tão ativo, tão forte, né, os filtros, eles, em geral, são retirados é o maior custo dentro do equipamento. Então, para eles não emitirem, teria que ter um equilíbrio de calor que é muito, muito difícil, né? Uma temperatura, perdão, que é muito difícil de garantir. É quase impossível, eles não conseguem garantir uma emissão zero, como é dito. E não tem essa questão de um tamanho, um incineradorzinho menor vai queimar, então 10%, 20%, não. Os incineradores, eles têm uma dimensão própria e precisam de uma quantidade determinada de resíduos para fazerem sentido os custos e os gastos que se investem nisso aí. Tem lugares na Europa que é famoso, que se sabe que quando o país não consegue garantir, eles têm que ir buscar com urgência em outro país resíduos para alimentar o incinerador. Então é uma lógica, assim, tem que gerar resíduo para queimar. Então não é a lógica, assim, é na base do questionamento da queima. Você precisa, não, mas é uma ilusão, é uma fantasia pensar que a sociedade não vai gerar. Não é uma ilusão, uma fantasia, é uma urgência, uma necessidade, é um compromisso com as gerações que estão, né, com as crianças e a juventude que está aí, se garantir planeta.
Então, assim, não se pode pensar que vai se gerar tal para garantir que o incinerador funcione. A linha dentro da medicina que questiona a quantidade de plásticos que se usa nos hospitais que não seriam necessários. E eles são um dos principais, né, garantidores do teor de combustão, é o plástico. Plástico, papel, não é o vidro, o metal. Então, assim, nós vamos continuar com essa sangria, esse tsunami, como diz a Oceana, na sua campanha de plásticos, para garantir que tenha combustão, que se possa queimar coisas no incinerador. Gente, é o contrário, né? Nós temos que caminhar para a redução, para a compostagem, para a reciclagem, para reduzir a quantidade de rejeitos. A prefeitura faz promessas, né, de que o ecoparque seria maravilhoso e que se utilizariam medidas de proteção ambiental, mas a gente tem que lembrar que as duas empresas que tiveram seus contratos renovados são as mesmas dos últimos 20 anos, que não realizaram as contrapartidas de educação ambiental que estavam previstas, que não se adequaram a partir do PERGIRS, que foi aprovado em 2014, e a mesma gestão, né, que foi reeleita, de que prometeu que iria realizar um processo democrático, transparente da renovação e não fez. Então, por que nós acreditaríamos nas promessas de que o ecoparque vai ser bem fiscalizado ou vai ser bem gerido, né? Não tem por que acreditar que agora seria feito diferente, se tanto a gestão quanto as duas empresas são as mesmas, apresentam a mesma visão. Então, essa proposta, né, o Ricardo Nunes esteve no Japão, fez vídeos que, como se fosse a tecnologia de lá que seria trazida para cá, não se tem essa garantia, até os próprios processos de estudo de impacto ambiental para os projetos de ecoparque atuais estão sendo feitos muito rapidamente, com críticas técnicas de que falta profundidade, falta detalhamento. Então, não tem por que se acreditar nas promessas de que tudo seria uma maravilha, né? Como a Beth já comentou, não se citam os catadores e catadoras nos contratos, mas os representantes da prefeitura ou das empresas falam que vão ser incluídos. Então, são uma série de promessas que não estão bem fundamentadas em compromissos legais ou estudos de que essas propostas vão ser de sucesso. Então, é uma tarefa de todos e todas nós ficarmos bem em cima, né? E não acreditarmos em quase que contos de fadas, né? Não é uma opção. Não é a última, nem primeira, nem do meio. Ele não é. Nós temos a opção de compostar 50% ou biodigerir, que gera energia também. Os incineradores estão fechando, a tendência é fechar na Europa, e eles vão para onde? Eles vão para as economias, vamos chamar assim, periféricas e tal, né? América Latina, África, alguns países da Ásia. A China está num trabalho muito acelerado de mudança de padrão de gestão ambiental. E imagino, não sei, não busquei junto à Gaia, imagino que resíduos também. Então, eles queimaram muito, mas certamente a China, como está ciente aí do problema do aquecimento global, deve mudar em breve isso aí também, espero. Porque às vezes não dá teor de combustão, que aqui 50%, né, sobras de alimento, como você falou, é úmida, então eles têm que adicionar combustível, diesel ou alguma outra coisa, para queimar, para poder chegar no teor de combustão. Então, está tudo errado, né? A gente pode prescindir dos plásticos. Então, tem vários lugares, e às vezes é uma exigência da Anvisa que tenha que ter as verduras em volta, um plástico em volta. Mas tem vários lugares que já se vende, do centro ao Butantã, que é o Baru, por exemplo, enfim, que eu não levo plástico nenhum. Enfim, e de novo, né, a gente pode também ir mudando, fazendo nesse pequeno, assim, para não ficar sem perder o sono. Quando eu alimento as minhas minhocas todo dia, eu me sinto uma pessoa melhor, sabe? Me dá uma força também
pessoalmente para seguir adiante. Claro que eu sou de uma geração que a gente entende que eu não pratique, né, não aponte o caminho, seja o caminho, mas que também a gente tem que ser o caminho de pressionar pela política pública certa.